A construção das famílias estão no centro da formação de uma Quixeramobim traçada pela divisão territorial e familiar. A pesquisa inicial ela se deu através da necessidade de trazer mais material para o nosso município, trazer mais conhecimento no que se refere à história, né, nos primórdios, que a gente conhece a história do Quixeramobim a partir do Dias Ferreiro, mas aí o que veio antes do Dias Ferreiro? Como que se deu esse movimento? Como que essas famílias se estabeleceram em Quixeramobim? Nós vamos ter as famílias se estabelecendo por regiões, onde vai o distrito de Lacerda, né? A região de Lacerda, eles vão ser muito fortes, assim como o Uruquê, tá? Que são os dois principais distritos, ou os dois mais antigos distritos do nosso município, juntamente com o Vale do Pirabiú. O distrito de Lacerda ele vai pegar as localidades Curralinho, Logradouro, Canhotinho, Lacerda e um pouco ali do Patu de Cima, que vai se desmembrar no Maitá, né, que é o senador Pompeu hoje. Então, as famílias estabelecidas naquela região, nós vamos ter os Correia Vieira, vamos ter os Rodrigues Machado, vamos ter os Gama de Almeida já descambando um pouco para o Poço da Pedra, né, que também é uma localidade bem antiga, os Ribeiro de Castros, e vale lembrar que essas duas últimas famílias que eu citei, Gama de Almeida e Ribeiro de Castro, são famílias oriundas da Bahia, chegam em Quixeramobim por volta de 1750, 1740 e constrói todo um legado, deixando lá os seus descendentes até hoje. A gente fez a catalogação, a gente tentou localizar os descendentes desse povo e descobriu que os Gama de Almeida teve uma grande importância na história do Quixeramobim, principalmente com o Estácio José da Gama. Quem se ligou aí na história do Antônio Conselheiro vai encontrar o Estácio José da Gama como uma das figuras aí da briga ou das guerras entre os araújos e maciéis. E já trazendo aqui para o lado do Uruquê, o Uruquê era subdividido em Uruquê de cima e Uruquê de baixo. E aí, quando se fala em Uruquê, vocês têm que entender que nós estamos falando de Quixadá, Fazenda Quixadá, Uruquê e Riacho Quinim. Onde seria esse Riacho Quinim? Riacho Quinim são as terras que partiram do Poço da Serra, pegando ali uma parte do Uruquê, até chegar aqui na Maravilha. Todas essas terras eles eram denominados Riacho Quinim. Nessa época não existia Belém, Recreio, Crisantema, isso tudo são novos em relação ao Riacho Quinim. E essas terras elas eram povoadas a princípio pelas famílias Barro, tá? Então, se hoje você encontra barros em todo que é canto, se dá muito a essa necessidade deles terem sido os primeiros povoadores do Riacho Quinim. No Uruquê, que é o Uruquê de cima e o Uruquê de baixo, nós vamos encontrar as famílias Barbosa, né, que são descendentes de índio também, foi outra localidade onde a gente conseguiu localizar a presença indígena até hoje, os Barbosa, e os Dias Ferreiro. Vale lembrar que existe duas famílias Dias Ferreiro em Quixeramobim. Existe a família Dias Ferreiro, descendente de índio, que também estão naquela região, que eles descendem do índio André Dias Ferreiro, que veio do Acaraú, por volta de 1730. E também tem os descendentes do Antônio Dias Ferreiro, português. Para pouca gente aí que se debruça sobre essa história, deve lembrar que ele teve um filho e que esse filho ficou naquela região ali do Uruquê, né, que é o Uruquê de cima. E já na fazenda Quixadá, nós podemos citar os Queiroz, né, a família Queiroz, Queiroz Lima, Pereira de Queiroz, com uma grande importância naquela região, juntamente com os Lemos de Almeida e os Ferreira Barros. Trazendo para a região do Fogareiro, outra importante região na história do Quixeramobim, nós vamos ter os Pereira Lima, vamos ter os Pimentel, também naquela região tem os Bezerra do Vale, vai ter os Bezerra Melo,
e vai ter os Bezerra Cavalcante. Levando um pouco ali para o lado do senador Pompeu Patu, vamos encontrar os Bezerra Cavalcante mais uma vez, já desmembrando lá na Pedra Branca, né, que é o berço dos Cavalcante, a família dos Gomes Barretos, os Gomes Pimenta e os Pimenta de Aguiar. Então eles vão ser um dos primeiros povoadores daquela região ali, tá? Vale lembrar que no Canhotinho ainda teve também a família Holanda Lima, né, ou os Holandas Cavalcantes. Então esses foram os primeiros povoadores de Quixeramobim. Quando se coloca na história que Quixeramobim foi povoado pelos Correia Vieira e pelos Rodrigues Machado, a população tem que entender que estamos falando de grandes criações de gados. Isso não quer dizer que apenas eles eram os primeiros, não. Tinha outras famílias junto com eles, mas eles ficaram aí como sendo os protagonistas da história do Quixeramobim. A pesquisa ela é feita através de documentos, principalmente os documentos eclesiásticos, documentos também civis, como registro de terras, registro de casamentos. Esses documentos a gente consegue localizar eles, grande parte, no Arquivo Público do Ceará, outros na Diocese de Quixadá. Vale lembrar que para se afirmar que uma família é oriunda daquele local, eu preciso ter um documento que me embase, que me dê a certeza do que eu estou falando. Então, todas essas famílias que eu citei foram famílias pesquisadas e encontradas em documentos. Essa influência de Santo Antônio gerou o nascimento de muitos Antônios, inclusive Antônios que se destacaram. O nosso maior ícone, que é Antônio Conselheiro, né? O Antônio Vicente Mendes Maciel, e outros Antônios que deixaram um grande patrimônio cultural. O nosso mestre da cultura, que era o mestre Piauí, e o Antônio Barbosa Lemos, o nosso Antônio da Mariaga. Ele foi responsável, no bicentenário da nossa paróquia, da instalação do cruzeiro no Serrote do Buqueirão. Ele criou 2 clubes de futebol, ele criou também clubes sociais, ele auxiliava o vigário na administração dos recursos da paróquia, construindo o colégio, que hoje é o Nossa Senhora do Rosário, que era o patronato Nossa Senhora de Fátima, o salão paroquial, e era uma pessoa que ele tinha um dote artístico, ele realizava dramas, quando ele criava desde a história, até o figurino, e ensaiava os atores. Então, Antônio deixou uma semente muito forte, que precisa ser lembrada e estimulada. Minha amada mandou um bilhetinho, só pra ver se eu conhecia a letra dela. A minha amada mandou um bilhetinho, só pra ver se eu conhecia a letra dela. A letra dela já estava conhecida, ela me amava e eu também amava ela. A letra dela já estava conhecida, ela me amava e eu também amava ela. A minha amada mandou um bilhetinho, só pra ver se eu conhecia a letra dela. A minha amada, ela mandou um bilhetinho, só pra ver se eu conhecia a letra dela. A letra dela já estava conhecida, ela me amava e eu também amava ela. A letra dela já estava conhecida, ela me amava e eu também amava ela. No nosso último episódio, a figura poética de Fausto Nilo e a histórica de Antônio Conselheiro. Vê se tira da gaiola, minha sabiá.